of the Climate Sustainability and Defence webinar series, during which we've been fostering discussions on the challenges and opportunities climate change brings to national security and defence, according to perspectives from Brazil and the UK. This event and the series have been hosted by the Sovereignty and Climate Centre and organised in partnership with the Brazilian Superior Defence College, the Net Zero Militaries Project at Loughborough University in the United Kingdom, and supported by Abindi. My name is Duncan DePledge. I'm a senior lecturer at Loughborough University and the lead investigator on the Net Zero Militaries Project. And today I'm going to be moderating this session on defence and the new green technologies in the aviation sector. I'm absolutely honoured and delighted to welcome our guests, Dr. Amanda Gongin, Dr. Jose Luis Gonçalves, Dr. Tiago Sousa Pereira, and Mr. Andrew Sweeney. By way of background and to introduce the speakers, Amanda is a lecturer in chemistry at the Federal University of Rio Grande and is the coordinator of the Laboratory of Biofuels, Primary Processing and Environmental Analyses of NUPRA. She holds a BSc and MSc and a PhD in chemistry, and she also coordinates the Brazilian network of biokerosene and renewable hydrocarbons. She is an expert in environmental chemistry at the Rio Grande do Norte Public Ministry and leads research projects on oil residue valuation, biodiesel production, water quality, environmental contamination, renewable hydrocarbon and hydrogen, focusing on biokerosene and green diesel. Jose Luis is an executive manager at Senai Cimatec, responsible for petrochemical refining, energy efficiency, pulp and paper, environment and safety. Jose Luis is also responsible for the decarbonisation and low-carbon H2 projects in the chemistry area and the H2V Atlas for the state of Bahia. He has 2 degrees in chemical engineering, including a master's, a PhD in catalysis, and is also a full member of the Academy of Sciences of Bahia. Tiago is the director of ANAC, the Brazilian Civil Aviation Agency, and also occupies the position of acting president director. Before joining the board of directors, he was responsible for several departments at the same agency. Tiago also worked for the Central Bank of Brazil and the Ministry of Planning, Development and Management. He is a career civil servant, a government executive of the Ministry of Management and Public Services Innovation, and a lecturer of economics and regulation at the Brazilian Institute of Development, Teaching and Research. He also has a PhD in economics from the University of Brasilia. And finally, Andrew is a squadron leader in the Royal Air Force with over a decade of experience as an aerospace engineer in the defence aviation sector. Currently, he is the leader of the Royal Air Force's Sustainable Aviation Strategy. He created the blueprint for the Defence Aviation Net Zero Strategy, which outlines the pathway to achieve the RAF's aspirational Net Zero 2040 goal. Since its release, he's been developing the programme to deliver this vision, working in partnership with stakeholders from defence, industry, academia, and wider government. In addition to previous experience in engineering-focused roles, Andrew was selected for a prestigious Royal Air Force Chief of the Air Staff's Fellowship, attending the University of Cambridge to study an MPhil in Engineering for Sustainable Development. His project was entitled Assessing the Vulnerability in Net Zero Aviation Strategies to Inform Military Decarbonisation Pathways. Before we begin, just as a bit of housekeeping, during this first part of our webinar, I will be drawing opening questions from our guests, and each of our guests will have 10 minutes to respond. After this first round, there'll be some brief follow-up questions, which will each have 2 minutes to respond to. And then during the last 30 minutes of the webinar, we will be welcoming questions from our audience. So to begin with, and starting with Amanda, could you please share an overview of the current development stage of alternatives to fossil fuels in Brazil, considering the technology readiness levels of those alternatives and the impact those alternatives will impose regarding change and adaptation? Olá a todos, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada, Ducano, pela introdução. Bom, no Brasil, no momento, infelizmente, a gente não tem produção de SAF, né? Alguns projetos anunciados, inclusive para iniciar a construção de biorefinarias
agora em agosto, né, de vários projetos anunciados, mas nenhum efetivamente funcionando. Quando a gente fala de tecnologia, a gente já tem algumas desenvolvidas, né, e são elas que são aplicadas, principalmente o de REFA, né, que é dos óleos vegetais. A partir de óleos vegetais já tem um TRL bastante alto, lógico que o desenvolvimento dessa tecnologia vem avançando para melhorar a questão econômica, de uso de catalisadores, utilização do hidrogênio produzido pela própria usina, a fim de diminuir os custos, né, operacionais dessa operação, né? Isso é uma questão de uma evolução e maturidade realmente da tecnologia, né? No Brasil, a gente também tem um interesse muito grande pela rota do ATJ, do Álcool to Jet, porque a gente tem uma produção de álcool no Brasil bem expressiva, então, diante disso, essa outra tecnologia de grande interesse não tem uma maturidade do REF ainda, né? Ela está numa escala de TRL um pouco entre 7 e 8, né, no mundo, mas no Brasil, sim, existe grande interesse. Além disso, né, eu, como pesquisadora, informo que na literatura vem surgindo novas formas, né, por eletroquímica, por fotocatálise, de produções, lógico, em TRLs ainda muito baixos, né, não expressivos. Gostaria de focar aqui para quem está nos ouvindo, que realmente, assim, a grande vantagem do Brasil é uma disponibilidade dessa biomassa, né? A gente tem, sim, né, uma possibilidade de ter inúmeras e em volumes grandes de disponibilidade de biomassa, por ser um país de um tamanho continental, de um desenvolvimento agrícola já bem avançado, o que auxilia a gente ter essa biomassa aí à disposição, né, para poder trabalhar, né? Então, isso aí, no caso, traz os olhares para o Brasil, né, essa questão da disponibilidade de biomassa. A gente espera que isso avance, né? A gente está construindo um projeto de lei onde incentiva, né, a industrialização, a construção de biorefinarias. O modelo Brasil é um modelo mandatório, né? Então, é um modelo que é diferente da Europa, que é um modelo mais, né, de incentivos e punitivos, e diferente dos Estados Unidos, que é um incentivo por investimento, né? Eles incentivam por investimento. O nosso modelo é um modelo mandatório, onde a gente, por lei, obriga a utilização e não, caso de não utilização, existe algum tipo de punição. Então, assim que a gente vem introduzindo biocombustíveis no Brasil e assim que a gente chegou, né, até hoje, 50% dos combustíveis líquidos utilizados no Brasil são de origens renováveis, com auxílio aí do álcool e biodiesel que já é utilizado. Então, a gente avançou dessa forma, e nesse mesmo modelo a gente vai avançar agora na PL com a adição do SAF, do diesel verde e do biometano, né? Então, a gente espera que esse projeto de lei, né, realmente transforme um ambiente no Brasil favorável a essa industrialização. Eu acho que é isso, mais ou menos é o recado. A gente está aqui aberto a discussões, né, e a dúvidas. Thank you very much, Amanda, for setting us off with this webinar, with that introduction to Brazil's potential in this space. We'll turn now to Jose Luis. Jose Luis, how do you visualize the development of a market of alternative to fossil fuels from the industry perspective? What is your vision about the technological and market challenges for decarbonisation and its impacts on defence in Brazil?
Bom dia a todos. Duncan, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito o privilégio de estar aqui com vocês. É um privilégio da minha parte. E muito obrigado a todos os organizadores do evento. Viu? Bom, preparei alguma coisinha para comentar com vocês. O mercado de desenvolvimento de alternativas aos combustíveis fósseis na aviação está em momento de transição e crescimento. A indústria está cada vez mais consciente da necessidade de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, né? E está investindo em tecnologias sustentáveis, como a eletrificação de aeronaves e o desenvolvimento de combustíveis alternativos, né? Como o SAF. Acredita-se que a eletrificação seria muito adequada para as aeronaves de pequeno porte, o hidrogênio para médio e o SAF, né? Ou combustíveis alternativos para as de grande porte. O combustível sustentável de aviação, o SAF, é uma dessas alternativas promissoras, produzindo a partir de fontes renováveis de energia, como óleos vegetais, como a Amanda comentou agora há pouco. O SAF é uma alternativa ao querosene de aviação, um dos principais poluentes do setor. Okay? Como a produção de combustível de aviação sustentável está em seus primórdios, ela enfrenta obstáculos técnicos e financeiros significativos. Entre elas, destacam-se o custo de produção elevado e a demanda por produção em larga escala. É importante lembrar que este setor de combustíveis alternativos ainda é um campo emergente. No entanto, à medida que a tecnologia avança, espera-se que ele se torne competitivo no mercado. Para a produção e uso efetivo do combustível sustentável de aviação, é necessário considerar várias premissas importantes. Primeiramente, o SAF precisa ser misturado com segurança com o Jet A1, em vários graus. Atualmente, as companhias aéreas podem misturar em seus tanques um máximo de 50% de SAF, seguindo as normas estabelecidas pela STM 4054. Além disso, o SAF deve ser capaz de utilizar a mesma infraestrutura de abastecimento e aeroportuária existente. Isso significa que não deve exigir adaptações significativas de aeronaves ou motores para ser utilizado. Outro aspecto crucial é que o SAF deve cumprir critérios de sustentabilidade, como a redução das emissões de carbono ao longo de todo o ciclo de vida. Ademais, a produção desse combustível não deve competir com a produção de alimentos nem causar desmatamento. Por fim, a produção de SAF deve ter necessidades limitadas de água doce em seu processo de produção. As alternativas a combustíveis fósseis na aviação estão em constante desenvolvimento, e a indústria tem concentrado em várias rotas de produção. Uma dessas rotas é o dos ácidos graxos e ésteres hidroprocessados, o EFA, que utiliza óleos e gorduras como matéria-prima. A Honeywell é uma das empresas que fornece tecnologia para o desenvolvimento de SAF por essa rota. Outra rota é o querosene parafínico sintético, Fischer-Tropsch Synthetic Paraffin Kerosene, que utiliza recursos sólidos da biomassa, como resíduos de madeira. Há também, como a Amanda comentou, a roda de álcool to jet, né, ATJ, que produz SAF a partir de etanol e também de outros álcools. Lanzatec e Gevo são empresas que estão utilizando essa tecnologia, ou seja, que fazem essa tecnologia. E a rota de isoparafinas sintetizadas de açúcares fermentados e hidroprocessados, que produz SAFs a partir de açúcares fermentados. A empresa Amyris que é detentora dessa tecnologia. Além disso, temos a rota do querosene de hidrotermólise catalítica, CAH, que é a ARA e a Euglena. É a rota do querosene parafínico sintetizado por hidrocarbonetos bioderivados. Cada método de produção possui um limite máximo estabelecido para a quantidade que pode ser incorporada ao JET A1, conforme regulamentado pela STM 4054. O volume de combustível sintético que pode ser adicionado varia de acordo com o processo de produção empregado, podendo alcançar 10, 30 ou até 50% do volume total. Existem vários aeroportos ao redor do mundo que já distribuem combustível sustentável de aviação. Por exemplo, o aeroporto de Heathrow, de Londres, começou a abastecer aviões do Emirates com SAF em maio de 2024. Além disso, o aeroporto internacional de Melbourne, Orlando, na Flórida, também ampliou o abastecimento de SAF.
No Brasil, há um grande potencial para a produção de biocombustíveis para a aviação, e o país está se preparando para ser um protagonista nesse cenário. Estima-se que a adoção de SAF poderia reduzir em até 80% das emissões de CO2 da aviação. No Brasil, a produção de combustível de aviação, né, será explorada por algumas indústrias. A Embraer, por exemplo, firmou um acordo com a AFFIL para ampliar o uso do SAF, com a expectativa de receber mais de 900 litros de combustível. A Raízen, maior produtora mundial de etanol de cana-de-açúcar, está avaliando locais no Brasil para uma fábrica de SAF à base de etanol. Quanto aos desafios tecnológicos, a indústria da aviação requer uma série de habilidades, incluindo especialistas em segurança cibernética, cientistas de dados e engenheiros para gerir e manter com eficiência as tecnologias avançadas. Além disso, o ambiente regulatório é outro desafio enfrentado pela indústria da aviação. Em relação aos desafios mercadológicos, a descarbonização é fundamental para a competitividade do Brasil e das suas empresas no cenário global, representando a criação de oportunidades e redução dos chamados riscos de transição. No entanto, a descarbonização demanda medidas que reduzam a emissão dos gases de efeito estufa e aumentem a eficiência energética. No setor de defesa, a descarbonização pode ter impactos significativos. A transição para tecnologias mais limpas e eficientes pode levar a melhorias na eficiência operacional e redução dos custos de combustível. Além disso, a adoção de tecnologias sustentáveis pode dar mais visibilidade à imagem e à reputação das forças de defesa, alinhando-se com os esforços globais para combater as mudanças climáticas. Em suma, a transição para uma avaliação mais sustentável é um desafio complexo que envolve questões técnicas, financeiras e regulatórias. No entanto, com o compromisso da indústria e o apoio das políticas adequadas, é possível fazer um progresso significativo nesta direção. Muito obrigado. Thank you, Jose Luis. I think that was a really helpful way of setting out the range of different challenges, but also some of the opportunities arising from the adoption of some of these alternative energy sources. I'll turn now to Tiago. And Tiago, considering the safety and sustainability requirements that sustainable fuels must comply with to be used in aviation, how is ANAC collaborating with the different national and international forums to ensure the implementation and certification of those new technologies? In addition, what are the main challenges and opportunities that you identify for Brazil in developing and adopting sustainable aviation fuels? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Duncan, Amanda, José Luiz, Andrew. Um prazer muito grande estar aqui para debater esse assunto que hoje é uma das principais prioridades da ANAC e um dos principais desafios da aviação civil brasileira, né? Eu vou começar essa primeira intervenção falando um pouquinho dos nossos desafios, né? Nós temos uma aviação que já é o modal de transporte mais popular do Brasil, interestadual, porém ele ainda não é universal, né? Temos praticamente aqui no Brasil as classes A e B, menos de 30% da população voando, em um país que, infelizmente, tem uma matriz de transporte muito baseada no transporte rodoviário, né? Então, a gente tem áreas remotas, com difícil acesso, então, acesso só por meio de barco, né? Não tem... E a aviação, então, é um bem essencial, é um serviço essencial, mas, infelizmente, ainda por questões de renda média do país, questão de custo da passagem, acaba não sendo ainda, não cumprindo, na nossa visão, o seu papel de integração regional, né? Integração nacional. Nesse contexto, o nosso principal desafio é esse, né? Como conciliar a sustentabilidade da aviação com
a nossa necessidade de utilização do transporte aéreo como modal que de fato integre o país, né? É, e considerando que o fator custo é um elemento chave, né? As pessoas vão aderir ao transporte aéreo à medida que ele se torna mais barato. No entanto, né, como a Amanda mencionou, na sua fala, ainda temos tecnologias ainda em desenvolvimento, ainda, né, que não pegaram a escala necessária, nem foram aprovadas ainda, né? Ainda não produzimos SAF de forma industrial. Então, esse é o grande ponto, né? Esse é o grande desafio do Brasil nesse, nessa trajetória de descarbonização. Como é que a gente descarboniza o setor de forma também a não impactar ou a mitigar, reduzir os impactos negativos da descarbonização no crescimento e popularização, universalização do transporte aéreo brasileiro. Esse é o nosso grande desafio, né? Internacionalmente, aí passando para a primeira pergunta do Duncan, nós temos agora uma discussão, o Brasil está presente, né? A ANAC está presente por meio de seus técnicos especialistas nos principais fóruns de discussão internacional, o principal lá na Organização de Aviação Civil Internacional, a ICAO, é o Comitê de Proteção Ambiental, o CAEP. Nós temos assentos nesse comitê, fazemos as discussões de certificação dos combustíveis, de definição das metas de descarbonização, e acho que o nosso grande papel é tentar comunicar dois mundos que eles são interligados, mas as discussões sempre aconteceram de forma separada, né? Agora, a ICAO, né, a Organização de Aviação Civil Internacional, ela é muito especializada em discutir as regras aplicáveis à aviação. E essa discussão, por outro lado, da descarbonização, eu estou falando de uma discussão de transição energética. Então a gente está tendo discussão energética dentro da ICAO, dentro da organização, dentro do Comitê Ambiental. Então, nós temos uma participação na ICAO muito grande em todos os painéis, inclusive de proteção ambiental, e agora o nosso papel é tentar trazer outros players da academia, e é por isso que esse seminário é tão importante para a gente, da academia, da indústria energética, para dentro dessas discussões energéticas que estão acontecendo lá dentro da ICAO, para que nós consigamos conciliar aqueles desafios que eu disse que são os principais que temos, né? Conseguir acelerar os processos de aprovação dos combustíveis sustentáveis de aviação, conseguir fazer com que as métricas de descarbonização sejam justas, né? Que a gente consiga fazer com que todos os feedstocks, né? As matérias-primas, sejam consideradas com base em critérios objetivos, tentar trazer também a realidade do Brasil e dos países sul-americanos, né? Dos países latino-americanos, a sua realidade ambiental para o cálculo dos ciclos de vida. Enfim, é uma discussão, como eu falei, que ela perpassa o setor de aviação. Ela também traz a discussão, traz especialistas do setor energético. Então, hoje, o nosso grande desafio é esse, né? Como a gente está tentando contribuir? Tentando trazer um pessoal, os especialistas que não estão acostumados, né? Tradicionalmente não discutem na ICAO, para tentar trazer as nossas perspectivas para que a gente consiga regulações internacionais que vão ser emitidas pela ICAO que atendam o nosso mercado, né? Que atendam as características do mercado brasileiro e dos países sul-americanos. Então, assim, para tentar resumir, Duncan, eu acho que são esses dois grandes pontos, né? Primeiro ponto do desafio. O desafio é descarbonizar com inclusão no transporte aéreo. E o segundo ponto é como a gente sabe que a descarbonização da aviação civil internacional ela está sendo discutida, as regras estão sendo discutidas na ICAO, né, na Organização de Aviação Civil Internacional. Então, o nosso desafio é tentar trazer o pessoal, players do setor energético, para nos ajudar nessa discussão que está acontecendo lá naquele fórum de aviação.
Muito obrigado. Thank you, Tiago, for the answer to those questions there. And I think, well, I hope that with the audience for this webinar, that appeal for more expertise to get involved in some of these processes is very much heard. We'll turn finally then to Andrew. Andrew, it's very good to have you here for your defence perspective. And considering your experience with the RAF strategic planning and roadmap to net zero, and bearing in mind that this is also aimed at 10 years before the official goals, you know, this is a net zero by 2040 rather than 2050 strategy. Could you share an overview of the main initiatives that the RAF has been implementing, the highlights, the main ongoing challenges, particularly considering how it relates to the need to retain operational effectiveness while still reducing emissions? Yeah, cheers, Duncan. Just to echo everyone else, so thank you very much for inviting me to participate. I think it's a really interesting debate around the different regional aspects of this. Unlike my colleagues, I'll be wishing everyone a good afternoon, though, rather than good morning from here in the UK. But I think the first thing I'd like to just address as part of that probably is the aspect around the 2040 goal as opposed to 2050, because I think that's really important to how I elaborate on the rest of the question. So the UK Ministry of Defence more broadly has kind of set out a policy of as being a fast follower to our respective civil sector, and our goal there is to contribute to the UK government's legal requirement to become net zero by 2050. So some people can quite rightly ask why then has the Royal Air Force set itself this goal for what is already a very difficult, hard to abate sector to then try and do that 10 years sooner. And some people think that's quite inspirational. Some people think that that's quite a distraction from what defence is there to do in terms of providing national security. For someone who works in this space, I actually find it a very practical measure of what it has done is it's brought it into the consciousness of everyone's minds today. And it means that we're able to sit around the table with a lot of our civil colleagues and help influence the debate, influence where the technology and research policy is focused. And we're not kind of coming late to the party in 10 years' time when this is kind of then brought into the horizons of where defence's cost and spending kind of timelines start to kick in. So I'll make no bones about it. 2040 is very much an aspirational goal. I really like draw out on that word. And we're still unclear as to whether it's even possible. What it does do is it makes it significantly more likely that we will be able to comply with the government's legal requirement to be net zero by 2050. So then coming on to kind of the next part of the question, and what have we been doing about it? So a year ago, just shy of, we released something called the UK Defence Aviation Net Zero Strategy. And that was a document that was developed in partnership with our strategic supply chain, a lot of industry partners, a lot of academic institutions that we partner with, and then also broader cross-government collaboration. And essentially that set out to do two things. It wanted to articulate the risks that climate change and sustainability and the associated society and energy transitions pose to defence's aviation sector. And then also what are the then levers or measures that we have to mitigate those risks and capitalizing on the opportunities. So I won't dwell too much on the risk because it wasn't the focus of the question, but I think it's important. But that very much looked at 6 areas, and it was things such as the physical risks that climate change might pose. So higher air temperatures and how that might impact the propulsive efficiency of our aircraft, which might limit how much they can lift or the endurance of those platforms. You've got some of the energy transition risks, whereas in order to deploy into operational theatres, we're absolutely dependent on global aviation supply chains and global airport infrastructure. So we need to maintain that interoperability with civil global airport infrastructure as part of that. And there's also parts on like our own legitimacy and the role that we play as we intervene in humanitarian aid and disaster recovery, or maybe climate security operations. We need to be showing to be doing our part, and also how we attract young, aspiring, talented individuals into the organisation who are taking this increasingly seriously. So they were the kind of risks that were explored. But more importantly for this conversation, I think, is what are those things that we're doing? How are we putting this into practice? We have 5 areas that I'll explore now. So, and these very much try to align with the UK government's Jet Zero strategy, as we are a Jet Zero Council member ourselves, and try and create that synergy between the Department of Transport and the Ministry of Defence. So the first one is, we call it rethinking capability provision, but this is essentially, that's just military jargon for doing things differently. And essentially what we've seen is, as we see acceleration of technology in
kind of external sectors, how is that having an impact on the way defence goes about its business? And a really good example we use to explain this, where we absolutely have to maintain or improve upon our operational effectiveness, but we use technology to do it differently, is things such as synthetic training. So we've seen the improvements in the gaming sector through augmented reality and virtual reality, haptics, web-based platforms. From a 4th to 5th gen fastjet platform, we've seen that a huge proportion of the flying can be shifted into synthetic environment. And the driver for that isn't climate change sustainability. It's actually to reduce costs and make sure we preserve those critical hours on those really high cost assets. It's to improve safety outcomes because there's less risk of operating in a synthetic environment than in a live cockpit. And it's also around operational security. As we get more modern platforms, as we see our adversaries develop their own increasing capability, they're able to observe the training that we undertake. And as we test sensors and those kind of things, if we're able to do that in a cyber secure environment, it means that we protect that in a way that means our adversaries can't then learn when we need to put it into effect. Just so happens that all of that shift, though, leads to better sustainability credentials for defence, and we need to be able to measure that benefit and champion it where possible. So that's the first one. It's all about how we reduce the amount of live flying hours we maybe need to undertake, but we cannot in any way compromise on our operational effectiveness. We will always need to have live flying to deliver operational effects, and we'll need to give that training to live crews, but it's how we do it in the best way using this technology at that time. The second one that I'll touch on is how we improve operational efficiency. And this is all about delivering those operational effects, but maybe conserving the amount of fuel that we need to use. And that has various benefits. Efficiencies can be taken as productivity benefits or efficiencies, in whichever way you look at it. So by better efficiency, you can increase the range of platforms, you can increase the payload they can carry, or you can shrink your supply chain and the vulnerability you have there to keep those assets live and operating, which also then leads to cost benefits. It also happens to improve your sustainability credentials again. And the ways in which we do this, these three kind of key areas is fleet renewal, so new platforms. We've seen, again, from a 4th to 5th generation fastjet platform, there was an external piece of work that calculated about a 30 to 50% reduction in life operational energy use between those platforms, which is quite consistent with what Civil see as well. Noting we've just in the UK gone through a huge recapitalisation of our platforms. A lot of those aircraft won't change in the next 2 decades. So we also retrofit sustainable measures or fuel efficiency measures to those aircraft, be that weight reduction or aerodynamic improvements or propulsive efficiencies. The US Air Force have done some really great work in this space on their C-17, where things like changing the orientation of windscreen wiper blades had a 1% fuel efficiency saving across the platform. It's thinking outside the box like that. And the third area for efficiency is the operational side. And there's a program championed by a lady in the Royal Air Force called Squadron Leader Shelley McKinnon, who's done some great work in fuel efficiencies and emissions reductions, which is looking at all the things about how our operators preserve fuel more effectively, be that the way they operate around the airfield, the flight planning routes they choose to use, or maybe the reserve carriage fuel that they take with them, and is absolutely necessary to take as much as we were before. So that part of it is also key. Those two that I've just spoken about are all about how you shrink the amount of fuel you need, but clearly you're going to need some fuel in order to operate and deliver military effects. So it then comes into what are the options to swap the remaining fuel that's in the system so it's not based on fossil fuel feedstocks. And the big one, which we've heard loads on today then, is sustainable aviation fuel, which forms about a third of our decarbonisation pathway within the strategy. And the Air Force has done loads of work in this space across 3 areas again. So the first one is understanding the technical requirements of emerging fuels. We have people who commit to international bodies, such as the ASTM body that qualifies future fuel specs. We've partnered with UK synthetic fuel producers to understand how that might improve supply chain security and resilience for energy for aviation in the future. We've then done some work around how we operationalize use of SAF. So people may have seen in the news that the Royal Air Force back in late 22 did 100% SAF flight on a Voyager platform, which is one of our Airbus A330 derivatives. And that was all about how we understood getting the fuel from a supplier, bring it into our fuel infrastructure on an airbase, and then delivering that to an aircraft and then flying with it, and understand some of the technical barriers that would allow us to do that on a more routine basis. And we got a huge amount of learning from that, but it also had a huge external effect to show people the seriousness with which the Royal Air Force was taking it. And then the final bit on the SAF side is to do with the
disruption within the commercial acquisition space, which I think is quite often not talked about as much. Airlines are very much changing the way in which they procure fuel in order to try and get this SAF industry off the ground, noting that at the minute, investment is one of the key blockers to be able to scale up supply, to get those plants built and starting to produce the amounts that we need. So the Air Force is in the last 2 financial years bought 9 million litres of SAF blend, which is approximately 0.5% of the Royal Air Force's fuel, which we're using on a routine basis now, just to understand that routine use of it within the bounds of routine acquisition process and what disruption we need. And a final technical lever is around what we call zero emissions propulsion. I know that Jose briefly talked about this, but it's looking at battery electric, hydrogen fuel cell and hydrogen combustion technologies. Now, because of the immaturity of those technologies and the kind of performance requirements of a lot of defence's capabilities, these play a tiny part in our kind of transition out to a 2040 timeline. But there are some niche capability areas where they can work, and we've been working on something called Project Monet, which is going to produce 2 experimental aircraft that explores these technologies in the bid to inform future requirements for some of our small training aircraft. It was a really good example. We've also done a lot in the kind of smaller UAV systems as well on electrification. And those projects we're doing now, whilst it might only be a tiny part of the strategy by 2040, it's an absolute fundamental foundational pillar to build on knowledge of that, as we see civil aerospace using more of these technologies out in the 2060, 2070, 2080 kind of timelines. So that's quite key. And the last one, which I'll very quickly touch on, so I'm short of time, is we recognise in the strategy that there is not a way to get to absolute zero within the defence aviation sector by 2040 or 2050. There will be residual emissions that are within there. And that's where we're setting that demand for what those residual emissions might be, because unlike civil aerospace, we're not going to be able to use commercial levers such as paid for offsets to get rid of those residual emissions. It's how we maybe use our states to effectively capitalize on that larger state that we have, to maybe be innovative about how we can maybe use some biological means to offset those residual emissions. The big thing that is wrapped around all of this that I talk about as well is the importance of non-CO2 emissions, so things such as contrails. This is quite a complex topic, and I won't go into loads of detail on it, but that is a significant contributor to the environmental impact of aviation, and it's something else that we're doing a lot of studies and trials with partners as well, because of the links to platform security about being able to see contrails and visually observe aircraft. So I think that's important to mention that as well. But I'll pause there because I recognise that's a huge amount of content, but thank you very much, and I look forward to the discussion. Andrew, thank you. I mean, I think that was hugely informative for our audience, particularly to get that kind of clear understanding of how the Royal Air Force is thinking about these problems. So, in summary, what we've heard so far really is we've heard that Brazil has opportunities and aspirations to be a producer of biofuels and sustainable aviation fuels in particular. We've heard about some of the challenge and the opportunities of actually pursuing this sort of market role, as well as, I think, the mixed requirements of the aviation sector of the future. So we're moving from a sector that's been very much focused on one kind of fuel to one that's going to have to rely on diverse sources of energy, depending on which airframe is involved. We've heard about the need to bring together expertise and also promote collaboration with international forums, and finally the ways in which defence might be looking at sustainable aviation fuel as an opportunity to improve its operational effectiveness in the future. I'm going to use my chair's position now just to take the opportunity to pose a question for the panel, and we'll work around the panel in the same way, starting with Amanda. Andrew began to touch on this a little bit in his remarks, but given the theme of the webinar, it's quite striking, this idea, I think, that defence could be a fast follower, the one that is going to essentially be watching where the civilian markets go and follow in behind. But I'm kind of left wondering, could defence do more? Could defence be more proactive? And so my question to the panel is, in terms of driving an aviation sector transition, what role do you see for defence, and do you think defence could be doing more to help drive this transition? So, Amanda, I'll begin with you, please. Oh, you're muted at the moment.
Obrigada aí pela pergunta, Duncan. A defesa, né, tem um papel aí crucial, acredito, que nos outros países também, aqui também, de tecnologia, de desenvolvimento, de um apoio ao desenvolvimento do país também nesse sentido, né? E, então, lógico, eles podem ter uma facilidade de avançar, né? De estudar, como foi falado pelo Andrew, estudar tudo que pode ser feito para poder mitigar ou melhorar essa eficiência energética, como foi falado, logística, estudos de andar com menos aviões e etc., que isso também é feito pela aviação civil, né? Se sabe que, no caso da aviação, né, a gente tem uma descarbonização um pouco mais difícil, porque a eletrificação está um pouco mais distante, não que seja impossível, mas que realmente está mais distante, por ele demandar um volume de combustível e um volume de energia de alta densidade, né, nos motores atuais, sem falar nisso que, lógico, a gente tem avião sendo utilizado por mais de 20 anos, né, pelo menos no Brasil, até 25 anos é utilizado os aviões, então, seriam 25 anos utilizando essa tecnologia que hoje está, né, dos aviões, então essa frota não muda tão rápida como as frotas de carro, comparado com a mobilidade urbana, né? Então, assim, a defesa tem um papel enorme de fazer esses testes de uso, como o André falou, certo? Mas tem uma dificuldade da defesa, que até foi estudo de um projeto nosso aqui da GIZ, é que o SAF, ele é produzido, vamos dizer assim, numa refinaria onde o custo de produção vale pelo volume, ou seja, você mitiga o custo da produção se você tem um grande volume, né? Você sabe que se você tem uma biorefinaria pequena, ela não é tão efetivamente econômica, ou seja, que esse valor desse combustível é um valor muito superior. E a defesa, ela é uma questão em que ela precisa usar combustíveis em pontos que são extremos, né? Vamos dizer assim, que não tem um acesso muito fácil. E um dos estudos de um dos projetos, até junto com, acho que foi com a Alemanha, a gente estudava exatamente uma forma de produzir SAF, né, intensificado, em um volume pequeno, em áreas remotas, exatamente para poder ver a questão da defesa, né? Então, esses avanços que a defesa faz auxiliam muito, né, na utilização de SAF, e a gente tem uma urgência disso, e é importante focar que todos esses estudos de eficiência, inclusive a troca por aviões novos, em que consuma menos, né? Os aviões, eu acho que foi a Boeing, se eu não me engano, e a Airbus, diz que os aviões novos, comparados aí de 20 anos atrás, eles mitigam em 15% do uso do combustível, ou seja, ele reduz, né? 15%, mas são 15% mais econômicos. Então, todas as ações auxiliam, mas também se sabe por estudo que é necessário desenvolver a produção de SAF, porque sem ela é impossível a gente chegar à meta colocada pelo CORSIA, né, que é essa meta de a gente ter net zero, né, de não ter emissões, né, um aumento de emissões com o aumento da aviação em 2030 e em 2050 a gente está reduzindo isso, levando como baseline 2005, as emissões de 2005. Então, assim, a gente realmente precisa desenvolver, né, essas tecnologias e mitigar o valor delas para que elas realmente sejam disponibilizadas o mais breve possível para ser utilizadas. Então, a gente tem que trabalhar, sim, nesse sentido, e eu acho que o papel da defesa é um papel extremamente importante nesse sentido.
Thank you, Amanda. Jose Luis, if I could turn to you now. Perfeito, Duncan. Muito obrigada. Com certeza absoluta, né? Sem dúvida nenhuma, a defesa tem um papel fundamental, né, em todo o desenvolvimento desses combustíveis alternativos, né, como o SAF. Agora, o combustível, por exemplo, das aeronaves de defesa, me parece que é um pouco diferente do Jet A1. São combustíveis mais diferentes em sua composição, né? O que eu vejo, por exemplo, é que talvez a defesa poderia nos ajudar muito, talvez fazendo alguns testes, principalmente porque até hoje nós só conseguimos adicionar ao Jet A1 até 50%, né, do SAF produzido a partir de matérias-primas renováveis. Isso, uma das causas principais é que o Jet A1, geralmente, ele é composto de 4 produtos principais: as parafinas lineares, ramificadas, naftênicos e aromáticos. E a maioria das tecnologias de produção de SAF hoje só conseguem produzir parafinas lineares e ramificadas, minimizando as parafinas lineares pelo ponto de congelamento delas. Então, eu acho que a defesa poderia proporcionar, talvez, incentivar muito tecnologias utilizando matérias-primas renováveis, como a lignina, por exemplo, para a obtenção de naftênicos e aromáticos, e que a gente possa gradativamente aumentar a concentração de SAF no Jet A1. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, né, de maneira que a gente venha a reduzir bastante, ou seja, o consumo de combustíveis à base de querosene. Então, eu acho que esse acréscimo, né, e também, claro, nós temos que trabalhar muito, mas muito mesmo, no desenvolvimento tecnológico, de maneira que a gente venha diminuir o CAPEX, né, e o OPEX desses processos de produção, para que a gente tenha também um combustível competitivo com o querosene atual. Então, eu acho que aí o papel da defesa, da Força Aérea, é fundamental para incentivar esse tipo de desenvolvimento tecnológico. Duncan, muito obrigada. Thank you very much for those thoughts, Jose Luis. Tiago, if I could please come to you now. Por favor, a história da aviação ela está intrinsecamente ligada à defesa, né? Todos os grandes fabricantes de aeronaves internacionais, eles têm setores específicos para aviação militar, enfim. Então, eu creio que o setor de defesa ele pode funcionar como uma incubadora de novas tecnologias de energia sustentável para a aviação. Como acontece, né? Assim, na produção de aeronaves, né? Vários modelos de aeronaves, eles primeiro foram desenvolvidos para a aviação militar e depois adaptados para a aviação civil. E a mesma coisa, eu imagino, não sou tão especialista em energia quanto os nossos outros interlocutores aqui nesse painel, mas o setor de defesa, testando as novas tecnologias, funcionando como um incubador, né, uma incubadora, e depois passando tecnologias que vão funcionar melhor ou pior e tal, e aí no segundo momento, para ganhar escala, vai para o setor civil, né, para o setor de aviação civil. Então, eu vejo que a defesa, sim, ela sempre teve esse papel, não só na aviação, mas em outros setores, né, de impulsionar novas tecnologias, colocar essas novas tecnologias para operar em regime, e aí depois essas tecnologias elas são absorvidas pelo mercado, e aí, com um modelo tecnológico já bem estabelecido, ganha-se escala,
reduzem-se os custos e aí as coisas acabam sendo agregadas aí para o mercado civil, enfim. Então, eu vejo sim que o setor de defesa, ele já demonstrou, ele tem demonstrado, sobretudo aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, um papel muito, muito relevante aí para o desenvolvimento das aeronaves e, com certeza, eu colocaria esse papel de incubação, né? Esse papel de desenvolvimento de novas tecnologias, testes, inovação mesmo, né? Pesquisa e desenvolvimento, entra em regime e aí, então, depois, com um custo de produção menor, ganha-se em escala e aí consegue-se popularizar essas novas tecnologias. Aqui, no caso, estamos falando de tecnologias de energia renováveis, né? De energia que descarbonize o setor de aviação civil. Thank you very much for that, Tiago. Andrew, just before I come to you, Tiago, we're well aware that you've taken time out of your afternoon to be with us today, and that you have a pressing schedule, and will need to leave soon. So, if you don't mind, we have one question from the audience that I'd just like to pose to you before we continue with this discussion about the defence sector. So, Tiago, you've addressed the challenges of balancing the sector's decarbonisation with the need to keep airport transport accessible to the population. Which incentives and regulation mechanisms have been considered to mitigate those financial impacts? Então, na verdade, a gente está com os incentivos e mecanismos regulatórios para estimular a indústria, né? Temos aí medidas objetivos de curto, médio e longo prazo, que já foram, de alguma maneira, já abordados aqui, né, nas diversas falas, né? Curto prazo, crescimento neutro de carbono, e aí o CORSIA é o sistema de compensação, as empresas, isso para o mercado internacional, né? Crescimento neutro de carbono a partir de 2020, dependendo dos países. Para o Brasil se aplica em 2027, começa a se aplicar em 2027, e aí as empresas podem ou emitir menos por meio de SAF ou compensar por meio de mercado de crédito de carbono. Médio prazo, a meta lá de redução por meio de SAF em 5% na aviação internacional, e o projeto de lei que a professora Amanda mencionou, né, de 10% por meio de SAF em 2037, e a emissão zero em 2050. Todos esses mecanismos regulatórios, eles têm o objetivo, né, eles têm o objetivo de descarbonizar a aviação. Agora, os instrumentos de redução de custo, eles vão depender bastante do nível de financiabilidade que o país conseguir prover para essa nova indústria. Então, nós temos aí o BNDES, o nosso Exim Bank, né, o nosso Banco de Desenvolvimento, com algumas linhas de créditos especiais, né, que levam em consideração critérios de sustentabilidade, justamente para estimular, para prover funding para essa indústria nova que está nascendo de SAF, né, de combustível sustentável, e também temos no âmbito internacional, em desenvolvimento na Organização de Aviação Civil Internacional, o Finvest Hub, né? A ICAO se disponibilizou como um hub no qual vão se unir investidores com instituições financeiras e os países que vão demandar SAF para cumprir todas essas metas que eu mencionei e tentar criar financiabilidade, sobretudo para os países em desenvolvimento. O Brasil tem atuado de forma muito proativa na ICAO para tentar impulsionar a consolidação do Finvest Hub. A gente acredita ainda que, infelizmente, para esses países em desenvolvimento, a quantidade de financiamento disponível ainda é insuficiente para impulsionar toda essa indústria nascente de SAF. Então, a gente precisa conscientizar, trazer esse problema para discussão no âmbito da ICAO, para que estimule, né, esses financiadores a vir com funding para possibilitar a produção de SAF, o desenvolvimento de indústria de SAF em todos os países,
de forma a que ganhe-se escala e reduzam-se os custos. Thank you so much for these insights, Tiago. And just to say as well, just on behalf of all of us today, how much we appreciate you taking time out of your schedule to be here with us. And of course, we completely understand that you have other matters that you need to attend to now. But thank you very much once again for being with us. Duncan, eu que agradeço, deixo um abraço aí em todo mundo e reitero que foi um prazer poder participar de uma discussão tão importante para a gente, isso é uma prioridade para a ANAC, para o governo brasileiro, e por favor, contem conosco para todas as discussões técnicas e webinários, nós estamos querendo estar presentes em todas. Um abraço a todos e bom fim de semana. Thank you so much, Tiago. Okay, so Andrew, thank you for your patience. But if we could return then to this question about whether defence needs to play a more proactive role in driving the aviation sector's energy transition, I'd be grateful for your thoughts on that. Yeah, absolutely. I always have to tread a fine line here of giving the views of Andrew versus the organisation I guess I'm here to represent. But I think when I sit on these discussions around SAF, when I hear the challenges that we've got to overcome, sustainable aviation fuel currently makes up 0.2% of the global aviation market, and we need to get it up to where it's taking up a significant proportion, greater than 50% at least, by the time we're hitting that 2050 timeline. And in terms of the technology development, I actually don't see people crying out for us to be a huge player in that side of it. I see the amount of government funding that's gone into things like the Aerospace Technology Institute in the UK. I see the investment coming from the private sector side through companies like Rolls-Royce, Boeing, Airbus, and the technology and unlocking that. I think it's happening, and you see the work that's being done to qualify some of these fuels through the international body, through STM. That seems to be developing. Where I actually see the big challenge here is actually developing sufficient production capacity. And the UK government has done a huge amount of work here to try and unlock how we increase that production capacity with, I think they've given around £165 million worth of grant funding to a number of different SAF plants in the UK. They've created a SAF clearinghouse in one of our universities to try and expedite that clearance process for the technology. But actually, when I sit in a lot of these SAF discussions, it's all about the amount of private sector investment that's needed to get those SAF production facilities off the ground. And actually, even though all of these SAF plants have got like greater than 100% of their production capacity sold as potential offtake to airlines or different aviation fuel users, that doesn't give enough backing for investors to still give their money. So where I actually think defence can be useful is because we're essentially the government's airline, if you want to kind of make it reductive as that. We are a publicly funded exploiter of sustainable aviation fuel. And although we only occupy around 2% of the UK aviation fuel market, if you look at historic energy transitions, the difficult part of moving to any new energy medium is getting from 0% of the market to 5%. So if you look at defence as 50% of the hard part of the problem, all of a sudden you completely flip that on its head in terms of how defence can be used to provide that investor confidence as a kind of guaranteed off-taker of that fuel to then start to unlock that increase in production capacity. So I actually think it's more in that economic sense of how you use defence as a guaranteed buyer of this product that can actually be how you unlock the increase in production capacity, as opposed to defence having to spread its very finite R&D expenditure that we have in these pressing kind of public fiscal times, where we've already got to look at things like hypersonics and AI and kind of biological kind of defense and things like that. There's so much that our R&D funding could go to cover. I don't think that's the kind of place where we can have the biggest impact. It's in that economic sense of being a guaranteed off-taker of that fuel that investors would see as like a good reason to want to then invest in these plants to get them off the ground. Yeah, I think that's a really interesting response, Andrew. Thank you. And I think making that distinction in particular between defence as a buyer and defence as a kind of research and innovation site, and the need to kind of disentangle some of those things to clearly understand where and how defence can best contribute to this transition. We have a couple more questions coming in, but just before we turn to those,
I was interested as well, and we'll kind of whiz around the panel again. So I'll begin with you, Amanda. But this question is for everyone. It's about trying to understand to what extent this is a problem that needs to be driven at the national level as opposed to the international level. And what I mean by that is, what potential do you see for Brazil to work with other countries in jointly developing some of these alternative energy sources? And so what's that kind of role for international collaboration? And Andrew, specifically to you, I wonder again in terms of collaboration between defense sector. I'm not entirely sure if this is in your domain, but I was thinking about the Global Air Force Coalition, for example, and the kind of role that might have to play. So if you had some thoughts on that. But Amanda, if I could turn to you first. Duncan, essa questão, vamos dizer assim, entre países, esse desenvolvimento, eu acho hoje bem global, principalmente desenvolvimento de tecnologias, de patentes internacionais, dessa interação para o desenvolvimento, hoje, devido à nossa forma de comunicação hoje rápida, né? Estamos todos aqui no webinar e conversando em países diferentes e o acesso a documentos, isso aí vem acontecendo rapidamente. Uma coisa que a gente, de fato, precisa prestar atenção é porque a gente, apesar de ser frutífera, né, e importante esse compartilhamento de tecnologia, de conhecimento, até mesmo de tomadas de decisões entre países, unificações de definições, de conceitos, desse entendimento, até porque a aviação ela é global, a gente voa entre países e outros, então a gente não pode ter especificações, normas distintas para isso, né? Então, isso é um cuidado, exatamente porque a gente está tratando de aviação, a gente anda entre países e não em um único país, mas, de fato, para produzir, para incentivar isso aí, a gente precisa ter um olhar regionalizado, porque a gente tem biomassas diferentes e realidades diferentes em cada lugar e que a gente precisa, vamos dizer assim, produzir essa energia de uma forma descentralizada e utilização no local. Por quê? Porque esse transporte de energia, ele gera custo, bem como um aumento realmente vamos dizer, da ineficiência da mitigação de CO2. Né? Então, a gente tem que começar um olhar de um uso de energia descentralizado, beneficiando a vocação de cada local. Não que é como eu reforço, que todo esse compartilhamento de informações e essa troca de experiências é extremamente benéfica e pode auxiliar e muito ao desenvolvimento e a gente chegar a resultados bem mais rápido. Mas a gente tem, sim, coisas, vamos dizer, distintas para tratar e ambientes distintos, onde talvez, vamos dizer assim, num país como o nosso, que é o Brasil, tem um tamanho continental, a gente tem discrepâncias dentro do próprio país. A gente tem regiões muito distintas e climas distintos com produções distintas. Então, eu, inclusive, não tenho uma solução única para o Brasil, né, de produção, de desenvolvimento, qual seria a rota mais viável, e etc. Não é única, né? Eu estou num estado no norte do país, né, que é o Rio Grande do Norte, Natal, bem pertinho da Europa, mais perto de vocês, né, no extremo. A gente tem uma potencialidade muito grande para a energia eólica, né? A gente é um estado produtor de energia eólica imenso. Para você ter ideia, a gente já é autossuficiente, 98% da nossa energia utilizada hoje já é produzida no estado e eólica, apesar da rede elétrica no Brasil ser né, ligada, mas a gente está aqui. Então, se você falar pensando em carros elétricos, aqui seria um excelente lugar, porque nossa energia elétrica ela é renovável e eólica.
Então, não estaria usando uma energia elétrica, né, de uma fonte fóssil, e sim de uma fonte renovável. Isso não vai acontecer em outros estados do país. A gente tem alguns estados que têm grande potencialidade para eólica. A gente também aqui tem um grande potencial para solar, né? A gente é a cidade do sol. Então, a gente tem uma potencialidade muito grande para solar. No entanto, a gente não tem produção de biomassa suficiente. Então, talvez não fosse o lugar para um processo de produção de refa, né? A gente tem produção de álcool, não é uma produção significativa, ou seja, uma plantação de cana-de-açúcar, álcool com base na cana-de-açúcar, mas a gente não tem produção de biomassa. O sul do país e o centro-oeste tem grande produção de biomassa, e aí talvez seria o lugar de um processo de refa. Aí você diz, em relação à SAF, nesse caso nosso, qual seria, né, a produção? Seria uma produção em que usasse energia elétrica, que são os E-Fuels, como ao exemplo de um Fischer-Tropsch, que é uma tecnologia mais cara, mas a gente tem energia elétrica renovável, mais barata. Então, em alguns lugares, a gente poderia sim se beneficiar dessa outra rota, né, para poder obter o SAF, que seriam os E-Fuels, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa ter um olhar regionalizado, mas em troca de conhecimento, de desenvolvimento, de essa coisa, não. A gente deve e deve compartilhar, né, esses conhecimentos e deve experiências e etc. para um desenvolvimento mais rápido, a gente chegar a soluções mais rápidas para a descarbonização, principalmente as que são as duas descarbonizações mais caras, que é a de aviação e a marítima. Eu acho que é isso, Dom. Thank you, Amanda, for that very comprehensive answer. And I think your points about geographical diversity are very well taken. And I think it speaks to, well, it reinforces what we were saying earlier as well about this kind of shift away from a single energy system. It's going to look a lot more diverse in the future. Jose Luis, if I could turn to you, please. Yes. Claro, Duca, com certeza. Eu acho que todo o trabalho de cooperação nacional e internacional é fundamental para que a gente possa potencializar, né, o desenvolvimento tecnológico, nossas pesquisas, o trabalho de inovação. Isso é fundamental. Isso nós estamos fazendo aqui no Senai Cimatec um trabalho muito grande de cooperação nacional e também internacional, justamente porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Nós demoramos muito, vamos muito lentamente, tá? Sem dúvida nenhuma, o Brasil é uma fonte de biomassas, né, de uma maneira geral, como a Amanda comentou, heterogênea, muito grande, né? Nós temos biocombustíveis, gorduras, nós temos gorduras vegetais, animais, cana-de-açúcar, etanol, tá? E palmeiras, né, dendê, macaúba, cana, eucalipto, soja. Soja ela compete um pouco, o milho compete também com o alimento, mas o agave não. Nós, inclusive, estamos trabalhando com agave, né, para a produção de álcool de primeira geração e segunda geração. E eu acho que uma das saídas muito grandes que nós temos, tá, é também trabalhar com os resíduos que nós temos. É mais difícil, mais caro, mas é muito importante que nós trabalhemos também com os resíduos, eu digo resíduos, por exemplo, do próprio palm oil, do próprio óleo de dendê, tá? Trabalhando, por exemplo, com cacho sem frutos para depolimerizar a celulose e depois então fermentá-la, tá certo? Existem entraves muito grandes, tá? Existem tecnologias, porque nem todas as leveduras comem pentose, que também são produzidas, então é muito complexo. Mas eu acho que nós temos que nos unir para tentar fazer esse trabalho. Outro ponto que eu acho que é importante também é que nós venhamos também a trabalhar de maneira a que os aviões convencionais que nós temos hoje,
e que estão ainda voando, tem aviões até de 25 anos que estão voando hoje, eles têm determinados O-rings que não permitem, né, que os aromáticos e naftênicos sejam baixos. Eu acho que nós temos que trabalhar também nessa área, de maneira que a gente não tenha, não permitem que a concentração de aromáticos seja muito baixa, abaixo de 10%, porque eles começam a encolher. Tá? E tem problemas de vazamento técnicos dentro do próprio equipamento. Então, eu acho que é um outro ponto que nós temos que trabalhar. Tá? Eu acho que é esse ponto, de maneira que a gente possa aumentar, inclusive, a concentração de SAF dentro do Jet A1. Então, eu acho que o trabalho internacional de cooperação, porque cada uma das áreas, né, cada uma das instituições de pesquisa e desenvolvimento, elas têm forças heterogêneas, e de maneira que se a gente possa juntar essas forças todas, nós alcançaremos os nossos objetivos de uma maneira muito mais rápida. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto que é muito importante. Tá bom? Ok, Duncan. Thank you very much for that, Jose Luis. Andrew, if I could come to you, please. Yeah, I guess very quickly touching on some of the more general aviation kind of considerations. I think if we don't interoperate across regions, it inevitably incentivize some bad behavior to occur. So if we aren't working on this as a collective group of nations, you can see a scenario where behavior such as tankering, where people fly to airfields where you can get cheaper fossil fuel-based fuels, or they'll take more from airports where that's not being maybe as mandated or incentivized to do so. And they kind of will undermine the kind of efforts on a more regional level if we don't start working together. So I think it's absolutely essential from that perspective. However, the development of each country's or region's own energy security for that energy feedstock will be different. And we did a huge piece of work looking at the differences between the United States of America, and they very much adopted a more biofuels kind of approach due to the agricultural surplus that they're very lucky to have. Whereas if you look at the mandates that have just come out in the UK and the EU, they're not taking that approach because they have a lot greater land competition. So in the UK, we have much greater competing needs for food security and for the housing crisis and how we develop more housing. So to go and like take a load of that land to then start making feedstocks for aviation fuel would not be like politically or environmentally or economically sensible. So if you look at the UK government's approach to this, that's why they've put the HEFA cap, which limits the amount of biofuels that are able to be sold in the UK aviation market. And they've also put a sub-target for power to liquid, which draws upon those renewable feedstocks and will incentivize that capacity be increased to deliver that. So those regional kind of strategies for how they meet those targets is really important for their own energy security needs. But I think looking at it from a defence point of view, Duncan very briefly mentioned there a body that was established a few years ago called the Global Air Force Climate Change Collaboration. And that's now got, I think, around 50 air forces participating in that group. And it's looking at how we approach this energy transition, sustainability, climate change challenge collectively. And if you think early in the conversation, we talked about being a fast follower to our respective civil sector. Well, the other part of that problem is not moving so fast that you maybe move in a different direction or move too quickly for some of the allies that we fundamentally need to operate with when we go and deploy on operations. So we've got to make sure that the Air Force has openly said it wants to adopt a real global leadership position with this. It's how we bring some of our allies along on that journey with us and make them realize where we can maybe make some of this activity happen quicker in partnership rather than as individuals. So one piece of work that we've been looking at through an academic collaboration that we have in place with the Whittle Lab at University of Cambridge is trying to start to map. They have a huge model for energy feedstocks for aviation fuel globally, and how we start to put a metric of energy security against that, specifically ring fencing the allies that we tend to operate with. And it's starting to understand that and how we maybe use that to feed into things like wargaming for energy security when we're considering kind of future geopolitical conflict, how we start to consider that energy security aspect and how we would then use our air assets based on the feedstock availability that we have across allies is quite key. And I actually think that diversification across feedstocks
will also be key to kind of increasing that security itself. So having a mix of people who would take more biofuel approaches and some that take more synthetic power to liquid fuel approaches, I think that diversification also enhances collectively our energy security across allies. Thank you for that, Andrew, and also for that brief introduction to the Global Air Force collaboration, which I think is a really interesting initiative. Just while we're on the theme of the UK, which you mentioned, of course, we have a specific question for you, Andrew, from our audience, which is the media reported earlier this year of the UK SAF mandate to be scrutinised by Parliament. How likely do you think it is to be approved? And if it does, what will be the next steps for airlines, airports, and other market players? Yeah, great question. So I think the one thing that has put a significant question mark over this is obviously the news that came out yesterday about the prospect of a general election in the UK. So obviously this was the current government's on their agenda of business. However, what I would say is this piece of legislation, I'm led to believe, has strong cross-government support. So I do believe it might not be a priority for any incoming government, but I do think it would still continue to be pushed forward. So I do think it's highly likely that it will come into effect. I just think there's a question mark over the timelines of that until we know, will it be come through in this government's business, or will it be have to be put into the kind of shuffle of what the priorities are going to be for any incoming government? But what will be the next steps at airlines, airports, and other market players? So essentially the mandate has set out very clear objectives to how much of the UK's aviation fuel mix has to come from sustainable feedstocks. And that's set, I think it's 2% by 2025, 10% by 2030. I think it's 22% by 2040. And the obligation for that is very much placed on the supplier. So airlines, airports, they actually, in reality, have to do very little other than consider the financial implications that is going to be by having to pay for this fuel, because that fuel is going to come in currently cleared blends. So it'll be, as I've just said, it's 22% by 2040. That's not going to exceed the 50% blend cap that we currently have cleared through the qualifying body. So they don't have to change any infrastructure. We don't have to change any aircraft. That will just be a seamless drop in those quantities. Where the kind of, I guess, the real work comes is on those suppliers for how they then secure the appropriate supply in order to meet that, because it's that carrot and stick that I think Amanda went into earlier. The mandate means that there is a buyout obligation. So if they do not meet the appropriate amount of credits of SAF to meet those kind of different targets, then they will have to pay a penalty for any fuel that they've sold that hasn't met that mandated need. So it's really then starting to stimulate that supply chain, because there is going to be a very clear demand at that point where people are going to have to buy it. So I actually think it's a very smart piece of legislation that's been passed for those reasons, and it's had huge, it's gone through two consultation processes for all of those different stakeholders, with everybody very supportive and actually wanting to see it move through as fast as possible, so they can start to kind of consider those economic impacts that it might have. So I hope that answers the question, but happy for any comebacks if there's a part of it that I've not specifically focused on. No, I think that's really helpful, Andrew. Thank you. Jose Luis, if I could turn to you, I have two questions for you from our audience. The first is, do you think that pressure from the aviation sector's customers could be an active driving force influencing sustainability strategies to some extent? And secondly, does Sanai Simitech have any agreement or collaboration ongoing with the military aiming at a research and development partnership for sustainable fuels, or any similar projects in that sort of vein? Respondendo à primeira pergunta, Duncan, sem dúvida nenhuma, a sociedade tem um papel fundamental, né, na impulsão, né, disso. Hoje nós vemos que a sociedade, de uma maneira geral, ela lê os rótulos, ela vê qual é o tipo de alimentação que ela está fazendo. As pessoas exigem uma alimentação de melhor qualidade, elas exigem um ar de melhor qualidade, elas exigem um meio ambiente de melhor qualidade, mais adequado, né? E a sociedade, ela cada vez mais está sendo sensibilizada
a essa transição energética, porque nós não temos saída, né? O nível de CO2 hoje na atmosfera, o CO2 equivalente, está superior a 422 ppm, né? Nós estamos tendo um volume muito grande e a sociedade cada vez mais sente essas mudanças climáticas que estão ocorrendo nos últimos 20 anos, ou nos últimos 30 anos que nós estamos tendo. Tá? Então, a sociedade está sensibilizada e ela efetivamente tem um papel fundamental em impulsionar essa mudança. Essa mudança é uma mudança muito difícil, é um desafio tecnológico muito grande, né? Apesar que nós tenhamos aqui uma gama de biomassas muito grandes, né, de todos os tipos, mas é um desenvolvimento tecnológico que precisa ser realizado para que ele seja competitivo e que, ao final de contas, não recaia no ombro da sociedade, ou seja, esse custo adicional não recaia no ombro da sociedade. Então, é um papel que nós temos e temos que fazê-lo de qualquer maneira. Sobre a segunda pergunta que nós temos sim, nós estamos finalizando alguns acordos, tá? Inclusive com a defesa, de maneira que a gente venha no futuro a fazer trabalhos conjuntos de desenvolvimento tecnológico para a produção de SAF. Okay? Nós estamos trabalhando nisso e ainda de uma maneira bastante incipiente. Nós temos um centro de competências, né, que está trabalhando de descarbonização e hidrogênio de baixo carbono, que também trabalha sobre combustíveis alternativos. Temos trabalhos aí, e estamos formando pessoas também de alto nível, de mestrado e doutorado nessa área, de maneira que nós venhamos, então, a tentar sobrepujar todas as dificuldades tecnológicas que nós temos com relação à substituição, então, do querosene, Jet A1, a médio e a longo prazo. Ok? Duncan, eu acho que eu respondi a sua pergunta, é verdade? Yes, thank you very much. Okay, I'm mindful of the time, so I'm going to pose one last question to our panel, which derived from one of our audience members. And again, we'll start with Amanda, then Jose Luis, and finally Andrew. And the question is, do you think that the time is right for this theme now to be addressed in Brazilian defense documents? So this audience member notes that the latest versions of the defense white paper, I think, published in May, does not address the role of defense in decarbonization at any point. So to our Brazilian panelists, I would say, do you think it's time? And to Andrew, I wonder if you might just briefly reflect on whether you think that this has made much of a difference in the UK context, because of course, over the last 5 years, what we've seen is a lot of documents published by the Ministry of Defence on decarbonisation, on defence energy strategies, and so on. So we'll begin with Amanda. Duca, aqui no Brasil, vamos dizer assim, essa questão de renováveis, né, é um ponto do nosso dia a dia, assim, a gente já utiliza bastante, é notícia, é uma agenda do governo, né, a descarbonização, ela vamos dizer assim, um assunto tratado no Brasil, notícias diárias, né, dessa descarbonização. Então, até vou confessar aqui que eu fico até admirada de não ter nada, de nenhum documento da defesa ter saído nada sobre descarbonização. Mas talvez seja esse o motivo, porque assim, a defesa, assim como nós, a gente já utilizamos 50% dos nossos combustíveis líquidos renováveis. Se a gente for comparar com o restante do mundo, né, a gente está num avanço muito grande. Até eu digo assim, quando eu falo em palestras, você mostrar os dados da gente comparado com uns, vai, tá, a gente já fez nosso papel, a gente já fez muito mais do que todo mundo, mas a gente tem capacidade de muito mais, né?
essa questão, além de ser uma oportunidade para nós ser um grande produtor de energias renováveis. Fato, isso pode ser um case para o Brasil, né, de desenvolvimento muito, muito grande. E a parte que a gente está de descarbonização no Brasil, eu digo que é uma parte cara, porque o barato a gente já fez. A troca do etanol pela gasolina a gente já fez, a gente tem 85% dos nossos carros são flex, a gente já utiliza etanol direto, numa possibilidade dos carros, ou seja, o etanol tem um valor semelhante à gasolina, o biodiesel já está entrando em torno de 15%, também tem um preço já semelhante, o mercado já conseguiu ter um preço semelhante ao fóssil competitivo. Então, a gente, para o diesel, já fez essa etapa. A gente está com a entrada dos carros elétricos, né? E, por outro lado, a gente tem uma energia elétrica que é a maior parte hidroelétrica, com uma eólica e solar crescendo assim imensamente, né? Onde eu moro, a maioria das casas hoje estão colocando energia solar, ou seja, cada casa vira praticamente uma usina. Então, assim, a gente está bem avançado. E aí, assim, a parte de descarbonizar exatamente aéreo e marítimo é uma descarbonização mais cara, porque a troca desses, a gente não está falando da troca, o valor da infraestrutura é muito alta, né, para trocar para uma infraestrutura mais nova, mais eficiente. Então, a gente utiliza, de fato, uma infraestrutura de 25 anos, né? E aí a opção é a troca de um combustível, e esse combustível ele tem uma característica, ele tem que ser drop-in, ou seja, ele tem que ser a mesma característica do fóssil, né, para a aviação, tem uma rigidez de especificação, e isso nos traz que é necessário um combustível, vamos dizer assim, com uma especificação mais afinada e, lógico, um combustível que precisa de um desenvolvimento de tecnologia maior e também de um custo maior. Então, a gente está incentivando a descarbonização de uma parte mais cara, e a gente tem ciência disso, né? Porque o papel que a gente poderia fazer de imediato já foi feito, inclusive a defesa usa isso. A defesa usa esses combustíveis que já são basicamente renováveis em seus tratores, caminhões e etc. Então, assim, a gente tem um papel hoje da indústria, da sociedade, eu acho muito forte nesse setor, né? E talvez a defesa está num papel não de incentivadora no Brasil, mas sim de uso do que já está vindo acontecer. Não que ela não poderia ser, né, assim como no Reino Unido, uma incentivadora disso, de buscar esses espaços, né, e de produção de documentos e de influenciar isso de uma forma maior. Mas, de fato, como isso no Brasil já tem um avanço, eu acredito que talvez ela não esteja nesse papel no Brasil. Eu acho que é isso que passa, mas as coisas aqui vêm acontecendo. Thank you for those insights, Amanda. And it sounds like there's actually an opportunity, perhaps being this, not to be talking more about what defence is doing in Brazil in response to the energy transition. Jose Luis, if I could turn to you for your final remarks. Sem dúvida, corroboro com a Amanda. Eu acho que é muito importante. E se a nossa defesa aqui, eu digo especificamente no Brasil, também de alguma maneira impulsionasse, né, o desenvolvimento do SAF, seria um fator a mais que nós teríamos. Tá? Eu acho que é muito importante isso. Nós temos que caminhar, tá, juntos, sociedade, tá? Tudo nós temos que caminhar de uma maneira junto. Então é muito importante que tenhamos, como eu digo, uma ajuda,
um impulso, né, uma cooperação muito grande, inclusive com a defesa. A própria defesa tem técnicos especializados muito bons, tem áreas de pesquisa e desenvolvimento muito competentes, né? Eu acho que é muito importante que se somem, né, a todos os trabalhos que a sociedade civil vem realizando e todas as instituições de pesquisa e desenvolvimento vêm realizando nesse sentido. Na verdade, né, é um mundo, nós estamos todos juntos nisso. É um problema de sobrevivência mundial, né? Então não tem sentido, né? Então é necessário que a gente faça um esforço global, né? Um esforço global para que a gente venha sobrepujar todas as nossas dificuldades técnicas, econômicas e financeiras com relação a essa transição energética. E o SAF tem um papel muito importante em tudo isso. Okay? Então eu acho que a defesa pode nos ajudar muito, 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 muito. Muito obrigado, Duncan. Thank you. And Andrew, finally, any concluding thoughts from the UK perspective? Yeah, I guess the one thing I would add, I think it's really interesting how it's been discussed. I would never like to, I guess, try and posit my thoughts on how it applies on a country by country basis, but certainly when you're trying to make the argument for why climate change is important, there's a whole range of audience you're trying to engender action from. And for some people, the altruistic argument, if it's the right thing to do by the planet, by people, or that side, it's very easy to kind of foster the action you need. But for those who I guess who are less convinced, it's making that connection to national security and the impact on your defense forces goes a long way to when you make that connection between climate change and we're entering this period of great energy competition. And you can guarantee that if the UK and its adversaries that we operate don't get on top of this sooner and realize the risks and the opportunities that poses, you can guarantee that our adversaries will do exactly that and will be at a disadvantage compared to them. When you join those dots between those two kind of different worlds and they collide, you can then start to really engender some really positive action that comes from that, that has some real benefits to the planet and sustainability, but also improves the operational effectiveness of defence as a whole, which is ultimately what we're here to do. It's to ensure the UK's national security. And those two things, people think they can pull you in two directions, and actually they go a long way together, hand in hand. And I think by articulating that within some key strategic documents over the last 5 years, we really have joined the dots on that, which has helped us unlock some levels of activity which we've maybe not seen elsewhere. No, I think there's some great points to end on there, Andrew. So thank you very much for that. So we've reached the end of our time. So we'll need to draw this all to a conclusion now. Very much hope that everyone has enjoyed this webinar, enjoyed the whole webinar series, if you've seen some of the other meetings as well. If you've missed any of the previous webinars and would like to check them out, the series is available on the Sovereignty and Climate Centre YouTube channel and the Centre's webpage. You'll also find on there copies of the various reports from those webinars that have been published so far. And indeed, there will be a report published on the basis of this webinar as well. So please do check that out. And so finally, all that's really left to say is thank you so much once again to Amanda, to Jose Luis, to Tiago, to Andrew for taking time out of your busy schedules to be with us today. Your insights have been absolutely fascinating. And I think what you've really done is contribute significantly to moving this discussion forward. And I very much hope that our audience will be taking many of your messages away with them today. And thank you, of course, to our audience for taking the time to join us and to listen and to engage with this series. So whether it's morning or afternoon where you are, I will leave you by wishing you a very pleasant week.